Eu E achei que aí... você ia ser puta história de você ter passado e tal, eu não Não, não sabia. passei, não passei, Então, não, mas eu não acho isso consegui. mais incrível. Mas Porque aí... da fase rebelde, aí você foi Não, não, mas expulso minha fase como? rebelde começou 2 anos depois. Ah, Olha vai, só, conta, essa é a conta, quero saber. pré-rebelde. E você vai entender por que que eu fiquei rebelde. O que acontece? Aí, quando terminou o ano, eu sentei ali com meus pais e eles, e aí, Flávio, o que que você achou aí do ano? Não deu, não consegui, mas consegui passar, mas eu gostaria de fazer de novo. Gostaria de fazer o concurso de novo. Para isso, eu não quero ir para o ensino médio, eu não fui para o ensino médio. Você sai da oitava série, você vai para o ensino médio. Então eu não fui para o ensino médio. Eu fiz de novo uma preparação para aquele concurso de novo, porque se eu passasse, eu entraria no ensino médio. Então não faria sentido eu fazer ensino médio fora. Então eu vou fazer de novo. E fazer de novo significava mais um ano de salário da minha mãe, inteiro, para pagar a mensalidade. Ela tinha 2 empregos. Ela tinha que dar um salário inteiro para pagar a mensalidade. Mas eu 2 horas e meia, para ir 2 horas e meia, para voltar 5 horas de retorno, mais 6 horas estudando lá, mais 4 horas estudando em casa. Eu tinha 14 anos de idade nessa altura. Nossa. E foi uma decisão minha. E aí, meus pais toparam. Não, beleza, então, vamos embora. Você não vai para o ensino médio. Eu não fui para o ensino médio. E é uma decisão difícil de um adolescente de 14 anos dizer, não, eu não vou para o ensino médio. 13, na realidade. Eu fiz 14 quando eu comecei o segundo ano. Não vou para o ensino médio. Vou repetir um ano. Vou perder um ano. Para mim, perder representava não ir para o colégio naval, que era o que eu queria. Então, eu não estava perdendo, eu estava investindo em entrar, em conseguir aquilo que eu queria. Beleza. Mais um ano inteiro. Cara, de março até dezembro, 14 anos de idade. Aí fui. Aí estudei muito. Umas 10 vezes mais do que eu estudava. Ou seja, aquilo me trouxe uma nova referência de esforço, uma nova referência de dedicação, de foco, uma nova referência de lutar por aquilo que eu queria. E aí, ralei muito, muito. Aí chegou lá no final do ano, o que aconteceu? Não passei de novo. De novo eu não passei. Eu tô ficando muito curiosa. Não passei de novo, Isa. Só que fiquei entre os 1.500 primeiro, Pô, de 30 mil. não, mas antes de 15 mil, você falou entre 25. Então, você ficou entre os 25 para 1.500. Para 1.500. É. Dá É 23 um e 500. salto, Saltei. é um salto Passei legal. 23.500 pessoas. É um salto legal. Mas não consegui. Sentamos no final do ano. E aí, Flávio? Olha, felizmente eu não consegui passar. Mas eu quero... Não vou para o ensino médio de novo. Vou mais uma vez. E agora eu já vou estudar mais ainda. Agora eu já peguei o jeito. Já sei onde eu errei. Já vi onde eu preciso melhorar. E minha mãe, de novo, apostou. Eu tive muita felicidade de ter uma mãe que apostou em mim. Acreditou em Você você. imagina, é o salário inteiro. Porra. Eu tinha 2 empregos, o salário inteiro pagava na mensalidade dela. E aí eu fui de novo. Aí esse ano, eu passei a incluir os finais de semana. Aí eu tinha 15 anos de idade, estudando 5 horas para ir voltar, 6 horas na escola, mais umas 4, 5 horas em casa e todos os finais de semana. Todos. Você não tinha essa vida social, Nada. era só isso. Só isso. E era por minha conta. Não era meu pai mandando, minha mãe mandando, nada disso. Era eu que queria. Todos. Eu falei, cara, eu não posso falhar com a minha mãe, com o meu pai. Não posso falhar. Olha o que eles estão fazendo. Não posso falhar. E além de eu não poder falhar, eu não quero falhar. Também não quero falhar. E aí, foi mais um ano. Foi o terceiro ano, foram 3 anos. Para uma vida de um adolescente, 3 anos é uma eternidade. Bom, aí conclusão, Isa, eu cheguei e passei. Passei em todas as provas, nos primeiros lugares. Fiquei em 9º na aeronáutica, fiquei em 24º no exército e fiquei em 71º na marinha. Entrei. E aí, cara, meu sonho, cara, pô, Flávio passou no bairro lá, todo mundo se propagou, Flávio é o cara, não sei o quê, e eu fui para lá. Dia 3 de fevereiro de 1988, eu peguei um ônibus junto com toda a minha turma, indo para Angra dos Reis. Morei lá em Angra dos Reis na escola, né, porque era uma escola interna. Sim. Um lugar lindo, em Angra dos Reis. Fui lá, sonho, chegamos lá, descemos, hino nacional tocando, tudo bonito, cerimônia, a gente entrou e aí a gente sentou num pátio ali e aí começou um processo de adaptação na vida militar. E nos primeiros 20 minutos do processo que eu estava ali dentro, eu falei, isso aqui não é para mim. Mentira. Depois de 3 anos. Depois de 3 anos. 20 Como minutos. você soube? Porque eu sou um cara questionador e criativo.
E o militarismo, ele é baseado em hierarquia. E disciplina e... Disciplina e hierarquia. Quadrado, você dentro de um quadrado. Para mim, eu não tenho quadrado. Eu sou um cara questionador do quadrado e criador de quadrados. Então, o processo que se chama de adestramento militar, para mim era uma violação à minha personalidade, era uma invasão ao meu processo. Não tem como te explicar isso aqui em detalhes, mas em 20 minutos, eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Em 20 minutos, vendo tudo o que aconteceu ao meu redor, e eu vi que não era para mim. E aí, o ponto é o seguinte, isso não era uma conclusão minha, madura e definitiva, eu tinha só 15 anos de idade. Então, eu não conseguia ter essa conclusão assim, a solução final da equação diante daquela situação que eu estava. Ou seja, eu estava ali, me sentia violado, não queria estar ali, mas gostava de estar ali porque eu era prestigiado, porque eu fui homenageado, porque era meu sonho. Então eu passei 25 anos foi ótimo, 2 anos, não é? Entre 1988 e 89, eu tinha 15 e 16, quer dizer, eu completei 16 anos naquele ano e 17 no ano seguinte. Eu fiquei ali num limbo na minha vida, num limbo. Então ali eu fui muito rebelde. Nesse meu limbo ali, eu era meio revoltado, eu era um cara que vou mudar o sistema, vou mudar esse troço aqui, não mudar nada, mas era um moleque, mudar o quê? Mas ali sim, foi uma época que aí foi em dezembro de 1989, eu tinha 17 anos, último dia de aula, todo mundo formado, mais de 200 alunos ali presentes, 600, que eram as 3 turmas. O comandante chamou 2 pessoas lá no centro, na frente de todo mundo, aluno Augusto, que era eu e um outro colega, nós fomos lá, ele liberou todo mundo foi embora, aí ele, olha, vocês vão participar de uma reunião, me levaram para uma sala, e aí eu cheguei numa sala e o oficial falou assim para mim, vocês não vão estudar aqui no ano que vem, vocês estão desligados, os pais de vocês já foram informados e já estão a caminho aqui da escola. Vão lá para o alojamento, arrumam as suas malas e aguardam serem chamados. Você sabia? Não. Que alguma hora ia chegar? Não, eu estava num limbo, completamente num limbo. Mas nessa hora... Te deu alívio? Me deu muito alívio. Nesse momento, meu colega que estava do lado chorou, entrou em desespero e eu fiquei muito feliz. Às vezes até essa rebeldia era o seu jeito de eu não tenho coragem de fazer isso com a minha mãe, mas eu não consigo. É que talvez eu não consegui concluir. Eu passei 2 anos sem conseguir concluir. Não é óbvio que hoje, olhando para trás, seria muito melhor se eu tivesse feito ou agido de outra forma, saído de outro jeito, enfim. Mas naquela época eu não tinha esse recurso, né? Eu não conseguia equacionar na minha cabeça que a melhor solução é essa. Não, eu estava levando, eu estava indo. Eu gostava muito dos meus amigos, Sim. Tinha muitos amigos lá, gostava muito do prestígio e achava que eu ia mudar aquilo. Em vez de eu sair, eu achava que eu poderia mudar aquilo, que era uma doce ilusão.